Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito especial porque hoje é o primeiro vídeo do nosso curso gratuito de opções binárias, então a gente vai liberar tudo aqui no YouTube pra você. E cara, hoje a gente vai falar sobre a base de mercado, na minha opinião, o conteúdo e a aula mais importante que você precisa ter para poder entender tudo que você vai passar no mercado e o que você precisa fazer para alcançar a consistência sem muita enrolação. Vai ser um pouquinho mais duradoura, vai chegar próximo aos 20 minutos essa aula aqui, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então assiste até o final e já coloca aí na tua agenda, no teu alarme, porque todos os dias, 19 horas, tem vídeo novo e uma vez por semana vai ter aula desse curso gratuito aqui no YouTube. Então, qualquer coisa também, se quiser acompanhar, toda vez eu vou avisar assim que sair uma aula nova e um vídeo novo lá no meu Instagram, nos stories. Além disso, eu posto um monte de conteúdo gratuito lá pra galera, vídeos operando, conteúdo, como tá o mercado naquele dia, na semana e como que eu tô fazendo pra me adaptar no dia a dia dele, beleza? Me segue aqui no Instagram e vamos lá pra primeira aula do curso gratuito de opções binárias. Seja bem-vindo à tela aqui do meu computador, né? Aqui a gente vai falar sobre a base... A gente vai falar sobre a base de mercado, né? Sobre a base e todo o fundamento que você precisa entender para poder aprender mais sobre o mercado financeiro e você ter o alicerce. É como se fosse uma construção ali de uma casa ou de um prédio. Você precisa ter um alicerce muito bem formado para você tomar decisões melhores na hora de que você está operando. Quando você entende o porquê está acontecendo aquela movimentação ou porquê está acontecendo aquela reação no gráfico, você consegue tomar melhores decisões. Com tudo isso, você precisa entender a base de mercado. Eu não vou conseguir trazer todo o conteúdo detalhadíssimo aqui no curso gratuito, porque a gente não tem esse tempo aqui suficiente, né? Mas, por exemplo, num treinamento meu, no 3.0, por exemplo, isso aqui a gente tem quase que 8 aulas explicando detalhadamente sobre a base de mercado e fundamento. Mas eu vou tentar te trazer um conteúdo que vai te ajudar muito, porque esse aqui, como eu já falei, é um dos conteúdos, na minha opinião, mais importantes para uma consistência aí dentro do mercado. A pessoa que não sabe a base de mercado, ela não consegue se adaptar da forma correta, tá? Então a primeira coisa aí que a gente vem trazer sobre o mercado é sobre movimentação, né? A movimentação do mercado, ela é tida entre alta... A gente tem 3 movimentos que a gente tem que ter, isso tem que ser claro na nossa mente. Dentro do mercado, eu vou fazer, vou apagando, vou fazendo e você vai anotando, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre movimentação. A movimentação do mercado, você tem que ter bem claro isso, movimentação. Tem que ser algo bem claro para você. Por quê? Porque você precisa entender para onde o mercado pode ir. E isso é algo até mais iniciante, mas já agrega se você não souber disso, né? Se você sabe, fica ligado também, porque vai te ajudar em alguns detalhes. O mercado ele pode se movimentar de 3 maneiras, né? Ele pode seguir em uma tendência de alta, legal. Ele pode seguir aqui em uma tendência de baixa, ou ele pode seguir em um movimento lateral, tá? E geralmente ele se comporta dessa forma, que ele segue aqui em movimento horizontal, tá? Essas são as 3 formas que o mercado pode se movimentar. Esses movimentos aqui, ó, que a gente vê esse movimento que seria um movimento de baixa, né? Aqui, e aqui seria um movimento de alta, mas são bem pequenos. Então, se você pegar uma visão macro, né, que é uma visão maior do mercado, ele está se movimentando aqui de forma horizontal. Nesse movimento de alta, ele também tem esses movimentos de altas e baixas menores, só que sempre as de alta vão ser maior, para poder ele ter uma direção aqui em uma tendência de alta. Mais ou menos assim, ó. Isso aqui que a gente vê, ó, esses pequenos movimentos, ó, de baixa, esses pequenos movimentos de alta, eles são micro tendências, tá? Esses movimentos aqui menores, ó, um movimento como esse aqui, ó, menor, a gente chama ele de micro tendência. A gente chama ele de micro tendência. E esses movimentos maiores aqui, ó, que é para onde o macro do mercado, a maior parte, quando você tira aquele zoom do gráfico, você vê aquele mercado se movimentando naquela direção, a gente chama ele de macro tendência, tá? Macro tendência. Tá, eu não vou parar de escrever tudo, que fica muito longo escrever tudo isso aqui. A gente tem a macro tendência. Não vou nem botar mais acento também, não. A gente tem a macro tendência. Sempre o que vai mandar no mercado é a macro tendência. Então,
já aqui uma dica de base de mercado muito importante. Você sempre vai seguir a macro tendência. Se você está vendo que a macro tendência está de alta, você só vai fazer operações comprando, fazer operações de call, de compra, dizendo que o mercado vai subir. Tá? Então, nesse caso aqui, você sempre vai efetuar compras. Nesse caso aqui embaixo, ó, nessa tendência macro de baixa, essa macro tendência de baixa, você vai sempre fazer vendas. E o mercado lateral, Fabrício? E aí no mercado lateral, no mercado aqui que a macro tendência está um mercado lateralizado, você vai ter micro tendência de alta e micro tendência de baixa, como tem aqui. Aqui nos topos você pode fazer vendas e nos fundos você pode fazer compras. Então, no mercado lateral, você consegue comprar e vender dentro ali do mesmo gráfico com o mercado lateral. Porque você consegue comprar nos fundos e vender aqui nos topos, tá? Você consegue fazer isso. E mais na frente a gente vai ver que a gente pode utilizar um padrão de comportamento chamado suporte e resistência, que é uma análise em base de price action, análise gráfica, isso aqui também está dentro, né? Que você pode utilizar dentro do seu dia a dia, que vai te fazer ter bastante resultado, tá? Mas isso aqui você precisa estar claro para você, que é que no mercado lateral, no topo você vende, no fundo você compra, tá? Você não vai operar no meio desse mercado aqui. Legal? Vamos lá. Com base nisso aqui, você consegue entender que você só vai poder comprar e vender no mesmo ativo quando o mercado estiver lateralizado. Quando o mercado está em tendência, você só vai operar a favor da tendência. Se essa tendência for de alta, você só vai fazer compra. Se a tendência for de baixa, você só vai fazer venda, tá? Então, com base nisso aqui, você já consegue ter mais ou menos ali como filtrar as tuas operações durante o teu dia a dia de mercado. E isso é muito importante, saber filtrar. Deixar de operar contra a tendência e fazer operações que colocariam o teu capital em risco, o que não é interessante. Então, isso aqui ó, é entender a movimentação do mercado, né? É claro, uma forma resumida de tudo, mas eu preciso que você entenda isso aqui. Se isso já ficou claro, a gente já pode ir para o próximo passo. Agora que você aprendeu sobre movimentação, a gente tem que entender em relação ao mercado sobre a força das massas, tá? Que é algo muito importante também no teu dia a dia. Fica até o final dessa aula que eu vou te passar uma dica sobre tempo de vela, sobre como você vai entender o preço daquele ativo, tá? Que é muito importante, quase ninguém entende isso. Isso às vezes é até algo que me deixa chateado, algumas pessoas que ensinam algumas estratégias errôneas dentro do mercado e viciam a quem está começando a ficar falando um monte de bobagem aí dentro do mercado e é porque aprendeu errado mesmo, não tem culpa. A culpa é de quem ensina errado. E aí fica fazendo várias perguntas, tipo assim, nossa, isso só funciona em M5? Só funciona em M1? Você vai entender isso no final da aula. Mas agora a gente vai falar sobre ações das massas, tá? Ações das massas é basicamente o que movimenta o mercado. O que faz ele ter aquela movimentação que eu te falei anteriormente, de alta, de baixa ou de movimento lateral, tá? Então, o que faz o mercado subir? Você sabe o porquê? Por que o mercado tem uma alta naquele determinado tempo? Por que o mercado tem uma baixa naquele outro determinado tempo? Você precisa entender isso para você saber a base de mercado, né? Para quem é meu aluno já sabe isso. O mercado, ele funciona como como se fosse uma cidade. Vamos supor aqui na nossa mente, como se fosse uma cidade ou como se fosse um país. Ali acontecem negociações de compra e de venda. Com base nisso, você tem que entender o que faz um preço de um determinado ativo se valorizar, é a compra e a venda. Então, se tem muita gente comprando, que a gente chama de uma ação de uma massa compradora naquele ativo, aquele ativo se valoriza. Quando tem muita gente vendendo, aquele ativo se desvaloriza. Mas você precisa prestar atenção que aquele volume ali de compra e venda da corretora, que geralmente fica aqui no canto esquerdo, aquele volume ali de temperatura, de compra e de venda, ele não vai valer muita coisa para você não, tá? Porque primeiro que aquele volume ali é medido sobre o que é movimentado dentro da corretora. E aquilo ali, e só o que é movimentado dentro daquela corretora específica, não vai mudar a tua vida, tá? Não vai ser algo relevante, não vai mudar o mercado, na verdade. Não vai ter variação sobre o mercado. Então, isso não é base para analisar aquilo, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, se tem muita gente comprando aquele determinado ativo, por exemplo, um ativo do euro-dólar, vamos usar mais ou menos, mais uma vez aqui, opa, deixa eu botar meu preto aqui de novo, aqui ó, euro-dólar. Bom, aqui no euro-dólar, né, você entende que
EUR é o euro e USD é o dólar. Então isso aqui é um comparativo entre o euro e o dólar. Então é basicamente um tempo de negociação. Você consegue, por exemplo, ver quando o jornal passa, o dólar bateu recorde e tudo mais, custa 6, está chegando quase a R$ 6 agora o dólar. Então quer dizer que, o que é R$ 6? Quer dizer que o USD BRL, que é o dólar real, né? Aqui é o dólar e aqui o real, quer dizer que está chegando perto aos seus R$ 6. Isso quer dizer que para comprar $1, você precisa ter R$ 6. Então é um comparativo. No SDBRL está R$ 6 ali. Se acontece aqui uma valorização, uma ação muito forte compradora do real, por exemplo, vai acontecer uma valorização sobre o real e esse preço aqui vai baratear. O real vai estar se valorizando em relação ao dólar. E isso vai fazer com que esse preço aqui caia. Vai fazer com que esse ativo aqui de USDBRL caia, porque o real vai estar se valorizando em relação ao dólar. Porque esse aqui é um comparativo ao dólar. A moeda principal aqui, abre aspas, principal é o dólar, tá? Se fosse uma notícia do dólar se valorizando, como aconteceu na época do coronavírus agora, onde tinha muitos investidores que estavam tirando capital dos mercados e comprando títulos americanos. Isso faz com que o dólar se valorize. Por isso que o real chegou próximo a R$ 6. Porque o dólar se valorizou e fez esse ativo aqui subir, porque ele é o dólar. Então, isso aqui é para você entender, tá? No euro-dólar, se a gente tiver uma notícia ou uma massa muito grande compradora no euro, vai fazer o euro se valorizar e o euro-dólar vai ter uma alta. Se o euro se desvaloriza, o mercado cai. E se for no dólar, é o contrário, tá? Se tem muita gente comprando dólar, o euro vai se desvalorizar. Se tem muita gente vendendo dólar, o euro vai se valorizar em relação ao dólar, tá? Então, essas ações das massas acontecem e movimentam o mercado, tá? Elas que fazem ter altas e baixas dentro do mercado. Por exemplo, um telefone celular. Se um iPhone, por exemplo. Um iPhone, por exemplo, tem... por que o preço dele é tão alto? Porque tem muita gente comprando e faz esse preço subir. Se tivesse mais gente vendendo do que comprando, o preço desse produto cairia. E a mesma coisa é um ativo. Então, quando a gente está em uma tendência de alta, a gente tem que entender que essa tendência de alta acontece porque aqui a gente tem uma predominância de uma massa compradora. Muita gente compra, joga esse preço para cima. Você quer ver quando uma massa compradora começa a entrar em ação? É quando você consegue ver velas de força naquele ativo. O que são velas de força? São velas razoavelmente grandes que não têm pavios tão grandes, né? Pavios às vezes são muito curtos ou nem tem pavio. Isso é uma vela de força. Quando você consegue ver, isso é quando você vê a força de uma massa compradora ali ou vendedora e vice-versa. Então, o que movimenta o mercado? Movimento mercado são ações das massas compradoras. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que o que movimenta o mercado são ações de massas, são pessoas, a gente consegue entender como o mercado se movimenta. Então, por exemplo, a gente precisa entender o seguinte: se tem muita gente comprando e o preço tem uma valorização, depois de uma valorização, a gente entende que muita gente comprou aqui, fez o preço subir, e depois que o preço subiu, a pessoa que comprou aqui lucrou. E o que começa a acontecer depois desse lucro? A pessoa tem uma ação de vender tudo isso que ela comprou. E aí já entra no nosso próximo conteúdo, que é sobre reações e sobre a movimentação padrão do mercado, né? E a gente vai escolher essa parte aqui, tá? Na verdade eu vou deixar ações da massa, nem vou abrir outro tópico, tá? Vou deixar aqui dentro mesmo. Só vou apagar aqui para poder ficar mais claro. Então, o que acontece depois de uma grande alta? O preço aqui, ó, uma massa comprou aqui, o preço subiu, né? Muita gente veio comprando, né? Muita gente veio comprando aqui, aqui, aqui e veio fazendo esse preço subir. Vai chegar em um momento
que essas pessoas que compraram já lucraram. E para poder tirar esse lucro, eles vão começar a vender. E quando o mercado começa a ser vendido, esse preço começa a cair. Quando essa galera toda que comprou começa a vender, esse preço começa a cair. E há uma correção no preço. E logo depois que esse preço cai, ele barateia de novo. E aí, pô, esse cara que vendeu aqui e lucrou, ele já compra de novo. E aí esse preço começa a subir. E isso que acontece uma tendência de alta. Uma tendência de baixa é o contrário. Uma tendência de baixa, a gente tem um preço caindo, tá? A gente tem um preço caindo, uma massa muito forte vendedora faz esse preço cair. Quando o preço cai, né, muita gente vendendo, o preço caiu bastante, já está lucrando e a pessoa começa a comprar porque ficou barato demais. O preço corrige e depois volta aí a cair de novo. Quando é que o preço começa a reverter uma macro tendência, como essa aqui, de queda? Quando a massa compradora passa a ser maior, né? E passa a ser maior e começa a seguir em um sentido contrário, tá? Fabrício, quando é que eu sei e por que respeita suporte, existência e tudo mais? Não pula, não bota a carroça na frente dos bois. Eu vou te falar sobre padrão de comportamento, suporte e existência e tudo mais lá na aula de suporte e existência, tá? Então fica ligado, se inscreve no canal, me segue no Instagram, ativa todos os sininhos aqui e fica ligado toda semana e todo dia. Na verdade, porque tem vídeo novo todo dia, às 19 horas aqui no canal. E também vai ter, uma vez por semana, vai ter uma aula nova desse curso gratuito aqui. E aí, começa uma nova tendência. Então, o que faz a movimentação do mercado, do gráfico, são ações das massas. Se tem muita gente comprando, vai a favor. E por que e agora começa a ficar mais claro quando a gente entende sobre não operar contra a tendência, tá? Eu costumo até subir uma aula aqui para o YouTube sobre um evento gratuito que eu dei em São Luís, no Maranhão, e eu falei sobre isso, sobre operar contra a tendência é a mesma coisa de vir uma manada de búfalo, 1000 búfalos ali correndo a tua direção, no meio de um descampado, tá tudo correndo na tua direção. Você tem dois caminhos, ou você corre contra eles, na direção deles, e se você correr contra eles, eles vão te esmagar. Né? Imagina aqui, ó, vou desenhar, vou utilizar todas as minhas habilidades para desenhar búfalos, tá? Então aqui, ó, você tem uma... Opa, deixa eu botar aqui a caneta, já comecei errado. Aqui, ó. Ó, um monte de búfalo. Tá? Um monte de búfalo aqui. Tá? Finge que é tudo igual. Um monte de búfalo aqui. Um monte de búfalo aqui. Isso aqui é tudo búfalo, tudo búfalo. E você é pequenininho aqui, ó. Tá? E tudo isso aqui tá vindo na sua direção. Tudo isso aqui tá vindo na sua direção. O que você faz? E você corre na mesma velocidade que os búfalos. Você pode correr contra eles e bater de frente com eles. E se você fizer isso aqui, ó, você vai ser esmagado, tá? Você vai ser esmagado. Ou você corre na mesma direção que eles, né? E aí você vai correr e você vai pegar o mesmo embalo que eles e eles não vão te alcançar, né? E você vai sobreviver. O mercado é a mesma coisa. Se você ir tentar contra a tendência, o mercado vai te esmagar. Porque imagina, por que eu usei búfalos aqui? Porque búfalos são muito fortes, é impossível, você vai ser esmagado. No mercado é a mesma coisa. Quando está uma tendência muito forte de alta, não é porque teve algumas pessoas estão operando ali. São grandes empresas, grandes negociações muito fortes que vão fazer o mercado seguir aquela tendência. E você não vai conseguir fazer quando você faz uma operação, está uma tendência de alta. Não é porque você é tão bonito que porque você vendeu, o mercado vai começar a cair. Pode até acontecer uma cagada disso acontecer, mas a maioria das vezes você vai perder a sua operação. Então, para você conseguir lucrar e sobreviver no mercado, conseguir viver de mercado também, né, e sobreviver dentro dele, você precisa sempre ir na direção que a manada está correndo, que é a direção da tendência. Então, isso quer dizer que toda vez que tiver uma tendência, você vai fazer operações a favor dela. E aí você pode, como você já entendeu sobre ações e movimentações de mercado, você pode entender que toda vez que tiver uma alta, você entende que esse preço vai corrigir. E você pode esperar uma correção para você comprar
e ir a favor da tendência. Sacou? Então você, se quiser operar em uma tendência de alta, você espera essa correção, compra aqui embaixo. Fabrício, como que eu vou saber exatamente o momento de comprar? E aí a gente vai ter mais aulas dentro desse treinamento gratuito aqui, né, desse curso grátis aqui no YouTube, que vai te ajudar a saber como tomar essa decisão de entrar nessa operação aqui. E outra pergunta que pode ser feita é, Fabrício, como que eu sei que aqui não vai ser formado uma nova tendência, né, vai ter uma reversão de tendência, e essa tendência de alta que estava vindo aqui, começa a ser uma tendência de baixa e começa a cair. Você também vai entender como você vai conseguir identificar essas tendências e você consegue entender isso com análise de mercado e com price action avançado quando é ensinado o price action da forma correta. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai dar continuidade aos conteúdos do treinamento e vamos avançar mais um passo. Bom, depois dessa surra de conteúdo, né, que é a base que você precisa para poder receber os próximos conteúdos desse curso gratuito, esse aqui é um preparatório, é o alicerce do que você precisa. Muita gente ignora isso e é por isso que não tem resultado. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilha essa série gratuita de curso gratuito e também de vídeo todos os dias aqui no canal com os teus amigos, no teu grupo de WhatsApp. Deixa um comentário do que você quer ver aqui nessa série de vídeos todos os dias aqui no canal. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube te avisar e me seguir lá no Instagram. Valeu! Opa, pera aí, amanhã às 19 horas tem vídeo também, tá? Segunda a sexta-feira, todos os dias aqui no canal do YouTube, às 19 horas tem vídeo novo no canal, tá bom? E uma vez por semana vai entrar um vídeo aqui dessa série, também às 19 horas, um vídeo dessa série, desse curso gratuito. Falou, até amanhã!